A orquestra toca o tom da partitura do maestro. Ele dá aqui o comando na batuta. O presidente Itamar Franco governou com honra, com correção. E teve que fazer um acordo com vários partidos para governar aquela transição pós-impeachment do Collor. O presidente Fernando Henrique Cardoso governou com honra. Há uma diferença, professor Ricardo, do governo do Lula para o governo do Fernando Henrique, que governou com essa mesma coalizão. Eu era líder da bancada do PTB, não era o presidente à época do governo do presidente Fernando Henrique. Quando ele pensava um projeto de lei, eles nos chamavam antes, os líderes de partido, para conversar conosco. Ele não apresentava uma ideia pronta e acabada e nos alugava por dinheiro para votar aquilo em plenário. Nós não éramos mercenários. Nós nos sentimos parte de um projeto em favor do Brasil. Nós éramos chamados a conversar na concepção da ideia, não após a ideia pronta materializada numa medida provisória. Então, era o maestro, dava dignidade, dava tom. Era o tom do presidente Fernando Henrique. Então não tinha corrupção antes. Antes era a formação das maiorias ocorria por Professor diálogo. Ricardo, a corrupção para mim está na estatal, que é o braço financeiro dos partidos políticos. Se o senhor quiser discutir isso comigo, você é velho. Por que todo partido vai indicar diretor financeiro, diretor de engenharia, presidente de empresa estatal? Para fazer política? Não é. É para fazer caixa. Sempre foi assim. Mas não era isso que nós estamos vendo agora. Porque, diferentemente daquela época, o PT roubou para se perpetuar no governo. E tem roubado, busca se perpetuar para continuar roubando. Então, esse é o problema que eu vejo da diferença do governo. O senhor, por exemplo, acha que está faltando gente nessa República de Curitiba? Não foi chamado? O senhor acha que muita gente ficou de fora? Se o ministro Teori Zavascki não tivesse feito a intervenção que fez, avocando o processo do presidente Lula, a justiça já estava totalmente executada lá em Curitiba. Professor Torquato, a oposição não teria condições de fazer a Lava Jato. Quando eu fiz a denúncia do Mensalão, olha só, professor, nasceu de uma entrevista à imprensa e um enfrentamento meu contra o PT e os partidos que o auxiliavam na Câmara dos Deputados, tanto na Comissão de Ética como na CPI. Enfrentei todo mundo. Mas essa Lava Jato não nasce de uma perseguição, de uma luta política ou de uma resposta política. A minha foi uma luta política, uma resposta política. Nasce da investigação da Polícia Federal, do Ministério Público Federal e da ação do juiz Sérgio Moro, lá no Paraná. Não tem nada a ver com a política aí, o parlamento, a oposição, é caudatária da força judicial. As empreiteiras são as maiores financiadoras de campanha do país. Elas são empresas paraestatais, porque elas vivem das estatais e vivem do orçamento da União. As empreiteiras vivem do governo. E a oposição está pendurada na empreiteira também. O senhor acha que alguém faria uma CPI contra as empreiteiras? Teria evoluído ao ponto que evoluiu de se descobrir a conta que repassava através do diretor indicado pelo PT na Petrobras, o diretor indicado pelo PMDB, o diretor indicado pelo PP, que repassava para o doleiro tal qual. Nem nada disso ficaria descoberto numa CPI, porque tentaram fazer uma e houve até um robô que alguém que era de um partido de oposição recebeu 10 milhões para sentar em cima da CPI e acabar com ela. Então, a oposição não faria essa investigação Lava Jato que o Poder Judiciário autonomamente, independentemente, constitucionalmente, legalmente fez. Não foi a oposição. A política é caudatária. Esse movimento de impeachment... Quem propõe o pedido de impeachment que vai ser votado agora foi votado hoje na comissão? De quem é? O professor? Bicudo.
Hélio Bicudo. Hélio Bicudo e Janaína Pascoal. Que era do PT, eu fui deputado federal junto com ele, e ele era um dos próceres do PT. Então, o golpe saiu do professor Hélio Bicudo. Isso é conversa para boi dormir, isso é uma conversa que não existe. O argumento é forte, a pedalada é forte. É fortíssimo. 50 bilhões de mentira, professor. O governo da Dilma mentiu na eleição em 2014 para não perdê-la. E ela hoje paga a conta da mentira que contou. Quem mente rouba, quem rouba mata. Eu aprendi isso desde menino, professor. Eliane. Deputado, só para completar o seu raciocínio, o senhor estava respondendo para o professor Gaudêncio que se o Teori Zavascki não tivesse puxado o caso do Lula para o Supremo, tudo já teria sido resolvido. O que o senhor quis dizer com isso? Eu penso que a prisão do Lula já estava decretada. Eu penso que estaria decretada a prisão do Lula lá no Paraná. A prova é muito robusta contra ele hoje, é muito sólida. Por isso o pânico da Dilma de mandar o termo de posse assinado em branco por ela para o Lula, se chegar a polícia, assina aí, entrega na mão do japonês, diz que vai tomar posse amanhã, que você já assinou o papel, só não assinou o livro. Aquilo foi uma armação para tirar o Lula da prisão. O diálogo revelado do Jacques Wagner, não é? Com o presidente do PT, Rui Falcão. Rui Falcão. Tem que arranjar uma proteção, nomeou logo ministro, senão ele vai ser preso. Nós temos que mudar o foro, tem que dar um foro privilegiado a ele, senão ele vai ser preso lá, pelo amor de Deus. Aquele diálogo é dramático, né? E como é que o senhor vê essa dicotomia entre esse processo que pode levar, na sua opinião, à prisão do Lula e as pesquisas que mostram que, o Lula é considerado pela maioria como o melhor presidente da história e hoje ele está em primeiro lugar, ele é líder nas pesquisas de opinião como candidato à presidência. Com o que 20%, é um quinto, não é isso? É o que ele tem, um quinto. É o que tem mais hoje por causa da queda do líder da oposição. Porque houve assim várias delações premiadas que atingiram o líder da oposição. Então, ele se abateu com isso, ele perdeu muita densidade. O Lula, ele pode ficar lá, ele vai ficar com esses 20% sempre. Mas o líder da oposição caiu. E a oposição e a pesquisa dá ao Lula hoje, não a liderança eleitoral. Porque eu até questiono isso, eu não sou como o professor Sênio, o professor Torquato, que são homens cientistas políticos. Mas a Marina tem o mesmo eleitor do Lula. E ela está ali agarradinha com ele. Quer dizer que eles não sofreram abalo? Quer dizer, não cresceu um movimento de centro-direita no Brasil? Continua um pensamento de esquerda? Eu não sei, a pesquisa está muito confusa. Eu ainda não consegui decifrar bem essa pesquisa, Eliane. Ainda não consegui entendê-la bem, entendeu? Vamos para mais um ligeiro intervalo. Volta. Professor Ricardo, imagine a eleição. Uma boca de ferro na rua, volte em mim para vereador, e o cara não tem saúde no hospital, sai do tesouro o financiamento da campanha e não tem remédio para dar o doente no hospital, não tem vacina de H1N1. E aí o santinho, o panfletinho sai do tesouro financiamento público. Não existe isso, professor. Não existe isso. Isso é um assinte à inteligência. Quer dizer, fizeram uma julgada porque o PT, no auge do desgaste, sentiu que o financiamento das empresas nacionais caminharia para a oposição. E tudo ele fez através do seu braço, à época, que era a OAB, porque ele perdeu a OAB agora, entrou no Supremo, arguiu a inconstitucionalidade do financiamento público, uma intervenção no Legislativo, porque o Legislativo já tinha dito que é um financiamento válido, e por uma arguição da OAB, aquela época representada por um petista, o Supremo decidiu que não pode mais ter financiamento privado, só vai valer o financiamento de quem tiver dinheiro, quem tiver no governo, quem tiver poder. Essa eleição, eu acho que a Justiça vai também prender um monte de gente no Caixa 2. Flávio. Se não tem financiamento privado, vai todo mundo para a Caixa 2 de Flávio, sistema de poder. você. Repare o que nós estamos falando. Vai ter uma Lava Jato 3 aí, nessa eleição. Porque como é que vai financiar a campanha?
Com dinheiro público seria um Congruência. escândalo, né? Como nós vamos financiar a campanha? A próxima eleição presidencial, isso já estará solucionado. Eu não tenho dúvida que esse cinismo, essa hipocrisia de proibir a empresa privada de fazer doação, porque isso gera corrupção, isso acabou na próxima eleição. Mesmo porque eu não vejo a sociedade dividida. É 1/5, professor. 4/5 estão contra o PT. O PT tem 1/5. Faz barulho, movimento social, bota pneu na rua, mete fogo. Porque o que faz barulho esse quinto, hein? Faz barulho. É a minoria que grita, que faz barulho. Né? Mas isso daqui a pouco se resolve. O PT não cooptou o judiciário nem as Forças Armadas. A diferença do Brasil para a Venezuela é que lá eles têm os militares no partido e os juízes do Supremo. O Supremo na Venezuela é chamado de escritório jurídico do Maduro. O Supremo Tribunal Federal da Venezuela é chamado de escritório jurídico do governo. Aqui não. Eles não conseguiram cooptar o judiciário, o PT não cooptou o judiciário e o PT não cooptou as nossas Forças Armadas. Então, o Exército Vermelho tem um limite quando ele encontrar o Exército Verde-Oliva. Então, vai parar. A bagunça para. O professor vai, para, chega. Vocês vêm até aqui. Daqui para lá vocês não vão passar. João Gabriel. Deputado. O Temer tem capacidade e tem a boa vontade da maioria dos líderes políticos do país para fazer essa transição. Vai ter o PT contra, vaiando, mas o PT sempre fez esse papel e é o papel que ele sabe fazer melhor. A desgraça do PT foi se meter a ser governo, que vira aquele monte de dinheiro. O dinheiro é do povo, é orçamento público, o dinheiro é do povo. Eu sou povo, eu represento o povo, então o dinheiro é meu. O PT se equivocou nisso, né? Cometeu esse grave equívoco de achar que o dinheiro do povo é dele porque ele acha que representa o povo. O melhor papel que o PT sempre fez foi o de oposição. Então deixa fazer oposição, deixa fazer barulho, né? Deixa de fazer dentro dos limites que nós vamos ter que estabelecer. Movimento social, tudo bem, mas não é guerrilha. Nós temos que ter uma legislação. E o Temer, eu conversei com ele ficou me ouvindo. Falei, Temer, nós temos que ter uma legislação que estabeleça os limites desses movimentos. Isso não pode ser um vale-a-couto de bandidos. Esses caras não podem paralisar São Paulo, Rio de Janeiro, a produção, as nossas estradas, não podem. Então tem que ter uma legislação mais clara a respeito de movimento social, terrorismo. Nós temos que ter uma legislação mais clara, porque esse negócio de movimento social não é uma coisa de gente boa, boazinha, que sonha um Brasil melhor, não. O que eles querem é um regime que cerceia a liberdade, eles querem o fim da democracia, eles querem a ditadura sindicalista do Brasil. E isso nós temos que ter a noção disso. Se nós somos maioria, vamos aprovar uma norma que estabeleça os limites de atuação desse povo e dessa gente. Vamos